Bom dia. Hoje é sábado, bom final de semana para você que está curtindo aqui a nossa live, que vai nos acompanhar por mais esse dia. Quero fazer um balanço rapidamente desses 21 dias de governo Lula, mas antes eu quero pedir para você me seguir no Instagram, tá certo? Mariano Cabreira, e também no Facebook, Mariano Cabreira, tá certo? Se você tiver um tempinho, pode ir também para o YouTube. Mariano Cabreira também é o meu canal no YouTube, é só se inscrever e acionar o sininho para quando você receber os nossos vídeos. Hoje é dia de fazer uma análise da semana e uma análise até agora. Eu quero fazer hoje desses 21 dias do governo Lula, o que aconteceu e principalmente fazer a diferença entre um governo e o outro. O que pode dizer que o governo Lula é diferente do governo Bolsonaro? Vocês devem estar acompanhando, vocês que são um pouco mais atentos, devem acompanhar ou pelo menos está vendo em alguns sites de oposição, dizendo que o governo Lula, nesses 21 dias, está sendo um desastre na economia, que a Bolsa de Valores caiu, que o dólar subiu, enfim, fazendo o maior terrorismo sobre a economia. Eu quero dizer para você ficar tranquilo que é exatamente isso que tem que acontecer. Por quê? O Lula foi eleito, na sua grande maioria, 80, 90% dos votos do Lula, foi de quem ganha até um salário mínimo. E é para esse povo que ele está governando e é para esse povo que ele está sinalizando a partir de agora. Porque ele não pode, não tem condição de fazer tudo aquilo que ele prometeu, aumentar o salário mínimo, tirar o imposto de renda para R$ 5.000. Isso não tem como fazer porque depende de legislação e as legislações levam um tempo para ser é, colocadas em prática. O salário mínimo só o ano que vem, por lei, pode mudar, mas depende de caixa. E vocês se lembram que o governo, na transição, o Bolsonaro não tinha orçamento para 2023. Ele tinha gastado absolutamente tudo, tinha feito um orçamento fictício que teve que fazer a PEC da transição para repor e poder começar a governar. Portanto, o Lula está tomando pé ainda das coisas do governo. O governo ainda não está todo montado, os cargos não foram todos distribuídos, a aliança que ele precisa para governar com aqueles que não fizeram a campanha dele, tipo União Brasil e o PP, não os partidos, mas aqueles que querem vir para a base do governo, tem que se negociar. Então tem que ter um tempo para fazer isso. Mas vejam, em 21 dias de governo, eu vou dar alguns dados para vocês verem a diferença de um governo em outro. Vocês se lembram quantas reuniões o ex-presidente Bolsonaro fez com a classe trabalhadora ou com os trabalhadores, com as representações de interesse dos trabalhadores? Nenhuma. 4 anos e ele não se reuniu uma única vez com entidades ligadas aos trabalhadores. Claro que ele também não se reuniu com entidades da classe patronal. Foi na Fiesp, foi algumas vezes na Febraban, mas ele não era muito de dar expediente. Ele delegava essas conversas para o Paulo Guedes. Ele não trabalhava muito. Portanto, vocês se lembram também que ele desonerou trabalho, ele quase acabou com as aposentadorias, retirou muitos direitos. Ele trabalhava focando o empresariado. Ele trabalhava focando quem tinha dinheiro. Desonerou games, videogames, jet ski, produtos importados. Ele baixou o imposto de N produtos importados. Como a maioria que ganha um salário mínimo não consome esses produtos, esses benefícios não chegou até nós. Bem, mas vamos parar de falar do que passou e vamos pegar o presente. Em 21 dias de governo, o governo Lula negociou com a Câmara e com o Senado um novo orçamento, o que o Bolsonaro levou 2 anos para, através do orçamento secreto, fazer essa aliança, essa cooptação com a Câmara e com o Senado Federal. O Lula, em menos de 2 meses, negociou e deu as diretrizes de como é que o governo vai funcionar, com muita negociação e às claras, fazendo políticas claras, dizendo que quem vir para o governo vai ter os benefícios de ser governo,
Quem não vir para o governo vai ser oposição, mas mesmo assim vai ser conversado, vai ser discutido e dependendo dos seus pleitos em razão dos seus interesses que vai beneficiar o seu município, o seu povo, que vai ser atendido. Portanto, vai fazer política, fez política e tem feito política. Mas o que é que marca mais o governo Lula? Hoje, por exemplo, ele está na terra Yanomami, visitando a aldeia onde mais de 500 crianças sofrem por desnutrição e pelo abandono do governo Bolsonaro. Ele vai pessoalmente em loco, lá em Roraima, em Boa Vista, com um governador bolsonarista. Ele vai visitar a reserva Yanomami, vai colocar em estado de calamidade pública, eu não sei se esse é o termo correto, para poder dar uma atenção à saúde básica dos Yanomamis agora. É um presidente que isso é se importar com a vida. Isso é se importar com a vida. Não é ser contra o que a ministra da Saúde tem feito, revogando os decretos que dificultavam as mulheres vítimas de estupro de fazerem o estupro assistido, que é legal no Brasil desde 1940. Portanto, a ministra está apenas tirando as dificuldades que as mulheres tinham de buscar assistência depois de um estupro, que tinha que comunicar à polícia, enfim, uma série de dificuldades. Mas se preocupar com a vida é o que o Lula está fazendo. Ele vai lá, vai ver in loco, vai colocar o Estado à disposição dos índios. É isso que ele está fazendo quando ele chamou as centrais sindicais. Estabeleceu uma comissão com as centrais sindicais para discutir um novo salário mínimo, uma nova relação trabalhista e quais as ações que os sindicatos reivindicam para representar bem a sua base. Ele chamou as centrais sindicais no Palácio do Planalto. Tá? Imagina vocês o que isso significa. O que isso significa? Uma relação direta com o presidente, discutindo, colocando, criando comissões e fazendo. Ele recebeu as reitorias das universidades federais para colocar claro para os reitores, para os magníficos reitores das universidades federais, a sua prioridade na educação, mostrando que sem educação a gente não consegue crescer, a gente não consegue ler, a gente não consegue bom trabalho, nossos filhos não têm futuro sem educação. E ele está colocando o Estado à disposição de fazer isso. Sem contar que o Lula já se reuniu com dezenas de chefes de estados, colocando a diplomacia do Brasil novamente no primeiro mundo. Já voltou parou com o negacionismo climático, já refez o Fundo da Amazônia, que vai investir mais de 100 bilhões de reais ou de dólares, me falha a memória aqui, mas tem muito dinheiro para poder estabelecer as fiscalizações na Amazônia Legal, para diminuir o desmatamento, para combater o crime organizado na Amazônia. Essas ações já foram feitas em 21 dias de governo. Essas são só as grandes preparações que está fazendo. Não dá como tem gente cobrando. Tem juro, cadê a picanha? Eles não entenderam até hoje que quando Lula falava da picanha, não era a picanha que eu, você podemos comer. É aqueles que não têm acesso sequer ao osso do açougue e tem que entrar da fila. É isso que está fazendo. E é isso que nós vamos ter. Um governo com olhar social, um governo que respeita a vida, que se coloca à disposição da educação, que se coloca na saúde para organizar o SUS, para poder preparar o SUS para o atendimento de fato público e gratuito. Enfim, essas são as grandes diferenças. Um governo humanizado, um governo de fato voltado para os trabalhadores. E vou dizer mais uma coisa. O Lula vai continuar batendo no mercado financeiro, na independência do Banco Central. Por quê? Ele tem que chamar esses setores que se sentem ameaçados com isso e fazer um grande pacto no que vai vir na reforma tributária. Quando a reforma tributária for refeita,
que os ricos começarem a pagar imposto sobre as fortunas, sobre heranças, sobre dividendos, sobre as ações, enfim, quando de fato os ricos pagarem o imposto, aí ele vai parar de tensionar com esse setor financeiro. Porque o Brasil é o paraíso dos rentistas, daqueles que vivem de renda aplicando em ações e não investem na produção e no emprego e no salário. O Lula está querendo trazer isso para ele, para poder negociar. Enquanto o Haddad faz as negociações técnicas, ele vai na política pressionando. Conheço bem o presidente Lula, tive com ele grande parte da minha vida e sei como é que ele funciona. Não tenham dúvida, esse governo será o melhor governo que o Brasil já teve para os trabalhadores. Para os trabalhadores, tá certo? Esse é o balanço que eu faço. Se você discordar ou não, coloca nos comentários. Né? Coloca lá o que você quer que a gente debata semana que vem, qual aspecto do governo nacional que você quer que a gente faça esse debate para a gente vir aqui conversar com vocês, tá legal? Um abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.